Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo esse vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separa nossas consciências entre a vida e a morte. Irmãos, vamos dar a continuidade, dessa ideologia alinhando a expressão parte 2, alinhando a expressão parte 2, com essa estrutura que foi criada, uma ideologia que eu chamo de máquina do tempo, explicando os príncipes, e as ações deles dentro do Cristo. Isso é muito importante. A Bíblia, quando a Bíblia deixar de ser significativa, essas também serão os selos que vai auxiliar para abrir a Bíblia em uma estrutura física no ato consciente de Deus sendo Cristo, ok? Peço a vocês que quem não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, e deixa o seu gostei, para confessar a sua origem do corpo. A sua origem é a palavra da vida. Ela entende muito essa nossa ideia física e emocional, certo? Ela entende muito isso. Ela é muito ótima para vocês relacionar a sua vida, apenas a sua vida. Se você for propagar isso, é falsidade. Não dá, tá, irmão? Não dá. Se você tem que... Essa palavra da vida, ela é uma única. Essa vida nossa, esse corpo emocional, ele é único. Ele não pode expressar com a emoção do outro. Peço vocês que se inscrevam no canal. Se vocês confiar, vocês não serão humilhados. Se vocês não confiar, vocês já estão humilhados, E sempre eu deixo na descrição um blog anterior a esse que está sendo gravado, para vocês ir lá conferir, o que foi dito, no blog anterior. Eu deixo na descrição para ficar mais fácil para a gente alinhar a expressão. É importante, irmão, vocês alinhar, saberem de tudo isso que Deus está trazendo para nós, na nossa consciência. Eu já tenho dito isso e vou falar de novo. Deus não está sobre nome físico e emocional. Deus é espírito, tá, irmão? De uma certa forma, ele vem antes do corpo, entende? Assim como Paulo está posicionado aqui, ele vem antes do corpo, porque ele precisa dessa voz para ele passar uma mensagem que essa estrutura toda ganhou uma chaga mortal por causa do pecado, por causa das crises emocionais que veio acontecendo. Deus lá do paraíso de Deus. Os numerologia bíblica significativa, ela demonstra todo o ato consciente de Deus, de como Deus venceu o inimigo e como Deus está vencendo o inimigo. A verdade é essa. Deus, ele não cria a maldade, Deus não mata, tá, irmão? Não deixa os irmãos colocar isso na sua cabeça, não. Hoje em dia, essa ato consciente, ela vem sobre uma necessidade de um governo, sobre uma necessidade administrativa. Ok? As expressões, por exemplo, sobre a palavra, ela vai confrontar uma coisa ou outra, ela vai aparecer diversas formas para explicar a ignorância social. Eu já tenho dito isso porque essa palavra, ela confessa toda hora uma coisa boa, uma coisa negativa, para que vocês estão aí, vocês têm ciência de tudo que está acontecendo no mundo globalizado, ok? No blog anterior, eu parei falando de uma máquina do tempo, sobre uma vinheta que eu criei
E aí, nesse tempo eu já tenho criado outra, né? Vou apresentar e vou explicar cada uma delas. Né? Essa vinheta que eu criei antes, bem no início, Deus lá do começo de 141 blog que eu produzi, 142 parece que é esse. Se vocês não viram todos os blogs anteriores, veja, irmão, é importante. Cada coisa que está sendo dito é importante. Vocês têm que ver pessoas que chegaram até aqui, né? Hoje em dia nós estamos aí com um bloqueio sobre a expressão visual, sobre o que está sendo, né, que está sendo visto, né? Mas não importa com isso, irmão. Se você descobriu esse canal, está ouvindo, vai ouvindo o que Deus está falando. Se você achou essa voz de confiança, compartilhe com outras pessoas, passa a mensagem, ajuda nesse meio tempo, passar uma mensagem. Não precisa de oblação, acrescentar. Deus só quer saber se está sendo útil para você, se você vai conseguir se realinhar dentro da sociedade. A princípio é só isso. É claro que nesse meio tempo existe várias formas da gente dizer isso, ok? Uma forma errada e uma forma certa, sempre atingindo os dois públicos, porque esse canal ele sempre vai atingir os dois públicos, certo? Então eu parei explicando a vinheta. Eu queria, né, explicar Deus do princípio essa vinheta, mas não tive tempo. Não, mas eu estou explicando aqui agora. Se algum dia eu ver uma necessidade de voltar todo, né, no princípio e explicar ela de uma outra forma, né, que seja produtivo, que venha trazer mensagem, isso é bom, entende? Então vamos lá. Eu parei dizendo, né, que eu estava... a vinheta tinha 30 segundos na formação ideológica sobre uma máquina do tempo e com uma estátua de ouro, né? A estátua vinha no princípio, né? Agora estou colocando uma estátua no fim dela, né? Representando o fruto. Sempre essa ideia, aquela máquina do tempo, naquela vinheta, naquela ideologia vinheta, naquela consideração da máquina do tempo, eu tinha uma ideia de sempre se voltar para Cristo. Sempre quando o meu corpo volta para Cristo, eu contamino esse corpo. Ele se torna salvo. Porque automaticamente, esse Cristo aqui, ele imita Deus. Né? Ele imita Deus no bem e no mal. Ele imita Deus. E quando ele imita Deus, ele escandaliza um corpo para criar uma metafísica negativa, e transformar essa coisa negativa em espiritual, porque corpo nenhum pode governar a emoção das outras pessoas, senão a gente não vai sair daquilo que Deus queria tirar, naquele deserto, naquela ideia de que só umas pessoas dentro da sociedade ganharam, os outros tudo era escravo. Deus não quer fazer que um fique acima do outro, para fazer o outro de escravo, não é isso. Irmão, esse relacionamento corpo a corpo é muito bom para todos nós. Porque nós somos os seres humanos, nós gostamos do bem. Aquilo que nós buscamos no dinheiro está no relacionamento social. Aquilo que nós buscamos o tempo todo no dinheiro, no sexo, está no relacionamento social. Você tomar um café na mesa, conversando a coisa tranquila, em paz. Nós nunca atingimos essa paz, essa tranquilidade, esse relacionamento entre um corpo e o outro. É muito bom. Eu já vi amizade linda. Se você já viu isso, você vê como que é bom você ter amigos, confiança, ter pessoas de confiança do seu lado, você depositar, você sempre quer estar ao lado dela. Vamos lá. Entretanto, a vinheta, né, com 30 segundos de formação ideológica sobre uma máquina do tempo com uma estátua de ouro e que se movimentava até a música, sendo 6 segundos iniciais. Esta estátua representa um fruto ideológico, podendo se aplicar no corpo vivo de acordo com o conhecimento de cada espírito em específico. Pois toda a formação ideológica não explica, irmão, não explica um corpo simples, com entendimento simples. Porém,
ele pode exemplificar o bem de acordo com o conhecimento de cada espírito em específico. 24 segundos com música, ok? Entretanto, neste tempo, resolvi mudar este ideal para alinhar minha expressão diária e considerando o tempo presente para que meu espírito não se volte ao lugar do sacrifício e criando corpos do tempo com 13 príncipes específicos para cair no tempo exato desta profecia. Olhando para trás e da mesma forma para valorizar a estátua de sal e que subia no lugar da estátua de ouro, podendo considerar as duas de acordo com o conhecimento de cada corpo em específico. Né? É igual eu tenho dito. A partir de Lucas, por exemplo, aqui, né, irmão, nós vamos receber a cura, nós não vamos mais ser enganados pelas pessoas, né? A partir aqui, vai dar aqui, né, 13 príncipes ao total, né? E com essa formação, certo? Emmanuel e Jesus não conta que eles são espiritual, ok, irmão? E Éden, ele é a palavra, ele é Cristo. Esses dois não é físico. Ele é totalmente espiritual. De uma certa forma, eu considero que essa palavra, ela podia ser apenas espírito, porque quando ela está dando a palavra, ela está dando alguma coisa. Mas quando ela cai para fora, né, de uma certa forma, as pessoas podem entender ela mal. Porque as pessoas não têm discernimento do que é a palavra da vida. Ok? E assim a gente vai entendendo as coisas, né? Dessa forma, a gente vamos seguindo em frente, né? Entretanto, nesse tempo eu resolvi mudar este ideal para alinhar a minha expressão diária, considerando o tempo presente para que o meu espírito não se volte ao lugar do sacrifício, criando corpos do tempo, com 13 príncipes específicos, para cair no tempo exato desta profecia, olhando para trás e da mesma forma. Olhar para trás por causa de Cristo, né, irmão? Só por causa dele, né? A gente não pode olhar. Quando a gente olhar para trás, não podemos olhar por um sacrifício de corpo vivo, porque senão a nossa consciência, é isso que eu quero dizer, a nossa consciência vai ficar escandalizada. Olha apenas para a cidade, faz que nem a mulher de Ló, né? Ela tinha um motivo certo para fazer isso, mesmo porque Deus queria olhar. Se você desconsiderar esse tempo de anticristo, de antissocial, e, né, das pessoas, não podemos, não tem como. Né? Nós viveu e está vivido, nós sofreu e está sofrido, nós viveu bem, está vivido bem. Essa situação tem que existir, mas essa estrutura, ela tem que ser resgatada para, né, a gente passar informação, para as pessoas saberem o que aconteceu exatamente, ok? E olhando para trás nesta formação para valorizar a estátua de sal e que subia no lugar da estátua de ouro, né? A estátua de ouro, ela pode considerar a vida do corpo, né? Esses dois, a estátua de ouro e a estátua de sal, ela vai estar no espaço de tempo. Uma vai representar a vida, que é de ouro, e a estátua de sal vai representar uma chaga mortal, né? Que o nosso corpo, ele saiu do paraíso de Deus. De uma certa forma, todos os corpos são cristãos. Ele recebe essa chaga mortal. As pessoas podem transformar essa chaga mortal em ato consciente. Entende? É uma liberdade que Deus deu para as pessoas, para elas se redimir, para elas se retratar. E isso, irmão, não tem nada a ver com o sacrifício do corpo vivo. Não se deixe enganar pelo sofrimento de outras pessoas. Não se deixe fazer isso, ok? Não permita que as pessoas sofrem e não faça oblação para essas coisas. Quando você vê que uma pessoa está triste, fique triste apenas junto com ela. Não fique aplausíveis, não.
Se você não vê que é uma coisa emocional, espiritual, encarnada, falsidade, você não consegue ajudar, porque muitas vezes não consegue ajudar, só fica torcendo para que ela se dê a volta por cima, porque muitas vezes a guerra espiritual, ela não permite a gente entrar e no corpo da pessoa resolver, é uma coisa bem pessoal. Você só tenta ajudar de uma forma de consideração. Se ela estiver sofrendo, você sofre com ela. Simplesmente isso. Não tem como você contornar a consciência da pessoa, você mudar o jeito dela pensar. Não existe essas coisas dentro da sociedade. Não existe, tá, irmão? Pois este olhar para o passado, ele repreendia a vida do corpo caindo como morto, sendo essa estátua de sal, né? Porém, o presente, ele mesmo restaurava a vida por causa do corpo presente. Sendo assim, o corpo se dividia em dois, no mesmo espaço de tempo, podendo ser bom ou ruim, de acordo com o conhecimento de cada corpo em específico. Então, irmãos, entende que esse Espírito, ninguém nunca profetizou sobre o Cristo. Esse Espírito vai profetizar sobre o Cristo e mantendo a estátua de sal. Esse Espírito vai profetizar sobre a vida, por exemplo, né, que ele não vai ter vida, nesse caso não vai ter vida, mas ele poderia formar aqui palavra da vida e relacionar ato consciente aqui, no Pedro II. Aqui é a glória de um corpo comum, seria. Mas como não tem isso, ele vem de forma espiritual. Essa formação aqui, hoje, ela está no mesmo espaço de tempo, certo? Ela está no mesmo espaço de tempo. Essa aqui vem para Cristo, esse aqui vem para a palavra da vida, uma exemplificação, porque nem é a palavra da vida. Dessa forma aqui, irmão, ela está caindo ideológica. Deus está querendo restaurar essa palavra da vida, essa raiz que foi contaminada, porque quando o corpo e a glória saiu, ele foi cortado. Quando Jesus sacrificou esse corpo, ele cortou aqui essa árvore, ele deixou essa raiz, mas por causa dos atos emocionais, positivo e negativo, que estava aqui, o homem desligou dessa raiz, saiu tudo para fora, saiu tudo apresentado mal, e as pessoas começaram a propagar a emoção, o ato físico e emocional, porque não tinha raiz, eles não tinham raiz. Embora tem, sempre tem, irmão, porque Deus não muda isso, Deus não muda a palavra, mas como as coisas já estavam em crise, já vinha demonstrando uma independência emocional de um e do outro, era uma confusão, as pessoas, qual o dia de hoje? Você não me ama, você tem dinheiro e não me ajuda, o outro querendo explorar, ninguém quer saber de fazer as suas coisas independente, dependendo sempre do homem. Eu já tenho dito isso e vou dizer, se você quer dar a sua vida e ter recompensa, dá a vida para esse aqui, irmão. Porque aqui tem vida, de uma certa forma, ele é um ato consciente, não representa um poder, mas esse aqui é o mediador do bem e do mal, ele pode te dar o bem, ele pode te dar a vida, porque de uma certa forma, ele está ligado na glória de Deus. Aqui ele também está recebendo uma chaga mortal, nessa postura aqui ele está recebendo uma chaga mortal. A vida automaticamente está aqui, porque aqui quando ele passa aqui por dentro aqui, ele forma ato consciente aqui, ele era Jesus. É esse Jesus aqui que era para ser ato consciente, volta aqui e sacrifica o corpo. Aí Deus transforma a vida de Adão em espírito, aí vem Paulo no lugar dele. Aí vai para fora já, vem no anticristo já. Aí caindo no anticristo, aí sobrou isso aqui, certo? E esses três, ele está coabitado, esses três espíritos, ele está coabitado aqui no corpo do Adão, no corpo de Pedro. E esse espírito vai profetizar sobre Cristo, né? Porque aqui o espírito veio globalizado, e uma certa forma Paulo era Jesus, tá, irmão? Uma certa forma, porque depois do corpo vem a chaga mortal, que é o espírito, e esse espírito você vai poder transformar ele em bem e mal. Bem
e mal, relacionamento social. Você pode transformar somente no seu bem aqui, palavra da vida, mas tudo na sociedade, quando se trata de Cristo, da cidade perfeita de Deus, ele vai depender desse relacionamento social, desse ato consciente. Aqui ele está em forma de espírito, mas é ato consciente, tá, irmão? Para quando você for relacionar, ele vai ter que usar. Estou colocando espírito porque aqui ele está mostrando que a esquerda dele, a esquerda que representa o relacionamento social e a direita que representa a palavra da vida e a profecia de Cristo, da cidade que Deus preparou, automaticamente é isso, eles estão limpos. O Espírito e o Cristo. E o corpo, ele vai profetizar sobre Cristo e vai profetizar sobre o relacionamento social. Ok? Esse blog diário vai ficando por aqui. Que a graça de Cristo seja independente de todo mal e que separa nossas consciências entre a vida e a morte.